Amados, a paz do Senhor, um forte abraço para todos. Hoje vamos meditar em Gênesis, capítulo 33, 2 versículos apenas, versículo 12 até o 14, que diz assim: Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Importantíssimo esta leitura. E antes de iniciarmos, eu quero dizer que Deus se preocupa com você e te aceita do jeito que você é. Você é muitíssimo importante para o Senhor Deus e para o seu reino. Quando nós somos chamados para servir a Deus, é tão maravilhoso que Deus não nos impõe regras e nem nos dá obrigações além daquelas que nós podemos cumpri-las. Passo a passo, Deus vai mostrando para nós as nossas fraquezas, onde estamos debilitados, no que precisamos melhorar. E é fato que se Deus mostrasse todas as nossas imperfeições, misérias e pecados, nenhum de nós iríamos dizer que seguiríamos a Cristo Jesus, porque nós nos iríamos sentir indignos, como uma vez o próprio Pedro disse para o Senhor Jesus: Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Isto, quando nós nos identificamos com Deus através de atitudes decentes, então fica mais fácil nós nos sentirmos agraciados para podermos segui-lo na jornada. Mas quando as impurezas nos são reveladas, a nossa pecaminosidade, nós ficamos aterrorizados, como Isaías, quando viu a glória do Senhor e clamou como quem grita, dizendo: Ai de mim que eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Meus olhos viram o Senhor, ele contemplou o como Deus é santo, a beleza da sua santidade, e os serafins voando sobre ele, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Mas Deus é tão amoroso para conosco, que não revela imediatamente todas as nossas misérias e mazelas, mas pouco a pouco, pelo seu Espírito e pelo jorrar da sua palavra em nosso coração, ele vai então nos revelando e nos moldando e nos fazendo entender que é necessário mudar certas atitudes. Jesus nos chamou para vir como nós estamos, da maneira que nós estamos. Se nós pensarmos: eu vou melhorar nessa área ou naquela para depois seguir ao Senhor, jamais iremos seguir. Então nós temos que vir dessa maneira, cheio de falhas, imperfeições, cheio de pecados. As nossas misérias, todas elas, devem ser relatadas diante do Senhor, confessando as nossas culpas diante de Deus e nos arrependendo dos nossos erros. O Senhor perdoa os nossos pecados e coloca trilhos novos em nossos caminhos. As Escrituras nos ensinam também, através do apóstolo Paulo, que nós devemos aceitar aqueles que são fracos na fé, sem discutir com eles assuntos controversos. Os fracos são os que mais necessitam de orientação e de cuidados. Vamos pensar bem. Nós temos pessoas que se julgam preparadas, santas, teólogas, doutores da lei,
mas um número muito grande de pessoas que sequer conhecem as Escrituras, elas precisam de um condutor. Vejamos como Paulo trata a sua igreja. Assim como Jacó tratou o seu rebanho, ele prefere devagar no passo do gado, sem se apressar, para que todos possam alcançar o objetivo. Qual é o objetivo de Jacó? Chegar até Seir, até então. Mas o nosso objetivo é muito mais além. O nosso objetivo é chegar na Canaã celestial, na cidade eterna, nas moradas de Deus. E o Senhor nos deu um caminho para chegarmos lá, a sua santa e gloriosa palavra, e nós devemos observar o que nela está escrito. O apóstolo Paulo, assim como Jacó, mostrou que é necessário tomar cuidado com aqueles que estão fracos, que não têm força para seguir. Disse Paulo: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos, ou seja, não em contenda sobre dúvidas. Tem pessoas que têm alguma forma diferente de pensar do que a nossa forma de pensar, e nós não podemos fazer disso uma contenda. Nós devemos respeitá-lo na sua maneira de ser, pregar a verdade, mas pregar a verdade com amor, sem entrar pelo caminho da contenda. Disse Paulo: um crê que pode comer de tudo, já outra pessoa, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Pergunta o apóstolo Paulo, e esta pergunta serve para mim e serve para você. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou ele cai? E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Logo, os servos, aqueles que servem a Deus, aqueles que estão no caminho da justiça, aqueles que são denominados inclusive cristãos, ou aqueles que são guardadores da fé em Deus, eles não nos pertencem. Nós somos apenas mordomos, trabalhadores da obra do Senhor, para ensinar, para zelar, para admoestar, para consolar, para divertir, para exortar, enfim, mas não como quem tem domínio sobre o rebanho de Deus, porque ele não nos pertence, ele pertence ao Senhor. Então, quem sou eu, quem é você para julgar aquele que está em falha? Quem somos nós? Pergunta o apóstolo Paulo. Para o seu Senhor, para o nosso Deus, estas pessoas, por mais fracas que elas estejam, elas estão de pé ou elas caem, mas ficará de pé, pois o Senhor é capaz de os sustentar. Há quem considere, por exemplo, um dia mais sagrado do que o outro. Já há quem considere iguais todos os dias. Não é assim mesmo? Há pessoas que guardam o sábado, outro diz que deve guardar o domingo, outro diz que a Semana Santa deve ser observada, outro não observa, um olha a lua nova, o outro não contempla a lua nova. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Ouçamos isso. Se você guarda ou não guarda, cada um deve estar convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, ele assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém de comer a carne, para o Senhor se abstém,
e este também dá graças a Deus. Então quer dizer, comendo ou não comendo, nós vamos dar graças a Deus. Dou graças a Deus porque estou comendo, dou graças a Deus porque eu não participo disto. Enfim, em tudo se dá graças a Deus. Porque, diz o apóstolo Paulo, nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Nós vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor nosso Deus. Se vivemos, disse Paulo, vivemos para o Senhor. Vivemos para o Senhor. Mas se morrermos, morremos para o Senhor. Assim, então, quer vivamos ou quer morramos, nós temos um dono, nós pertencemos ao Senhor, o nosso Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, mas não nos esqueçamos que, embora nós achemos que estamos agradando ao Senhor, tem outras pessoas que pensam diferente de nós e essas devem ser respeitadas. Ensinadas, sim, mas sem contendas, sem ofensas, sem críticas. Como diz o apóstolo Paulo, por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Mais uma vez, ele faz uma pergunta. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que desprezas o seu irmão? Não é mesmo assim? Às vezes, no nosso julgamento já lançamos um desprezo. Tem uns que não querem chegar perto do outro porque se sentem mais santos, mais preparados, mais intelectuais, mais bem posicionados, galardoados, ou como quiser usar a sua expressão. Mas a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. Sabe por quê? Porque todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Como está escrito? Quando o Senhor mesmo disse, por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Então, ninguém vai escapar. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor Deus. Quem sou eu? Quem é você para julgar a outra pessoa? Por que não olharmos para nós mesmos? Já é tão difícil, trabalhar a nossa vida. Como nós queremos cuidar da vida de outra pessoa? Assim, cada um de nós, diz a palavra de Deus, prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos um propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Que você possa assentar esse propósito no seu coração. Pois eu assento no meu coração o mesmo propósito, de não colocar nenhuma pedra de tropeço, nenhum obstáculo no caminho do meu irmão. Como Jesus repreendeu os fariseus, vocês não entram no reino dos céus e impede aqueles que desejam entrar. Verdadeiramente, vocês coam um mosquito, mas deixam passar um camelo. Fariseus hipócritas. Nós precisamos entender que prestaremos contas diante do Senhor. Vamos cuidar da nossa vida, do nosso altar, diante da presença do Senhor e ter mais amor, mais cuidado, mais respeito, mais zelo por aquelas pessoas que nós achamos que precisam melhorar os seus caminhos. Se nós nos encontramos num caminho que julgamos ser mais santo, mais elevado, demos uma olhadinha para trás. O que nós éramos antes? Qual é o processo que passamos para chegar nessa posição? Demos uma olhadinha atrás e vemos como Deus trabalhou conosco,
com grande amor, longanimidade e misericórdia. Como que alguém está no Senhor Jesus Cristo, tem uma plena convicção do seu amor e da sua misericórdia, nós também temos que ter amor e misericórdia pelas pessoas. Portanto, mais uma vez, eu firmo, ou seja, torno a falar o que disse o apóstolo Paulo: deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculos no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tem a plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, mas tem pessoas que acreditam que é impuro. Respeite a consciência dessa pessoa, porque aquele que considera impuro o alimento se torna impuro somente para essa pessoa. Para ele é impuro. Mas glorifique a Deus que você não tem talvez essa visão, mas respeite essa pessoa que pensa dessa maneira. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Então, se o meu irmão não come uma carne de porco, eu não vou, porque eu tenho essa liberdade de comer e agradecer a Deus. Eu não vou fazer isso na presença dele que acha que essa carne é impura. Então, se eu fizer isso, eu não estou agindo com amor para com essa pessoa. Por causa da comida, diz a palavra de Deus: não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Acontece que nós não procedemos assim, ou seja, muitos não procedem assim. Às vezes quer que a pessoa entenda, compreenda que aquilo não é impuro, que ele está errado. Rapaz, você está fazendo, desprezando, e começa uma discussão à toa sobre esses assuntos. O que nós temos que fazer aqui é simplesmente, querido, não comer. Não que a carne seja impura, é por causa que nós vamos atingir a consciência dessa pessoa que julga que é impura, e não é o momento oportuno para que a gente fique discutindo. Então, por causa da comida, não destrua o seu irmão, porque Jesus morreu por ele. E Jesus o ama da maneira que ele é e da maneira que ele pensa. Jesus morreu por ele, morreu por mim e morreu por você. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Essas palavras são as palavras do apóstolo Paulo. Se é bom para você, esta comida que você pensa de comer, essa bebida que você vai beber, não mude o estado desta coisa tão boa, tornando isto num objeto de maledicência. Porque se eu fizer isso na presença de pessoas que acham que é impuro o que eu estou fazendo, vai haver contenda e pode até haver uma destruição na vida deste meu irmão, por causa que ele ficou escandalizado com aquilo que eu fiz. Quando para mim aquilo é natural, mas para ele não é nada natural. Então entendamos que precisamos ter respeito um pelos outros. Quando a Bíblia fala através do apóstolo Paulo e em outras passagens também sobre a guarda de sábado, guarda de dias, comer, beber, Paulo vem acentuando de uma forma tão maravilhosa, esclarecida pelo Espírito de Deus, que ele usa um termo que enche o nosso coração de satisfação, quando ele diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, querido, não é comida e nem bebida, mas é alegria, é justiça,
é paz no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo, disse o apóstolo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, se você fizer assim, da maneira que eu estou lhe espelhando essa palavra, querido, você vai ser agradável ao Senhor. Não é porque eu estou falando, eu só estou transmitindo o que está escrito na palavra de Deus. É porque está escrito. Se você proceder assim, você vai ser agradável a Deus, servindo a Jesus dessa maneira. E além de ser agradável a Deus, vai ser aprovado pelos homens. Eu posso dizer que num refeitório eu estava num caminho e atrás de mim um amigo meu com a bandeja na mão. Ele era de uma denominação que eu não vou dar nome, é antiético, mas iríamos comer juntos. E lá estava aquela comida para mim maravilhosa. Uma bisteca de porco, ali estava também um limãozinho, mas eu me lembrei que ele não podia, que ele considerava aquilo impuro por causa da consciência dele. Eu abri mão. Na verdade, desejei, mas não comi, que não poderia destruir ao meu irmão. Eu iria feri-lo. Ele iria se escandalizar. Fiquei com desejo, mas não participei. É isto que nós temos que fazer, respeitar a consciência do outro. Não podemos atacar as pessoas. Não foi atacando que Jesus conseguiu conquistá-la, mas Jesus conquistou multidões, porque ele se colocava no lugar das pessoas. Nós nunca vemos Jesus machucando a ninguém, somente expondo a verdade, mas a verdade com muito amor. Então seja agradável a Deus e seja aprovado pelos homens, praticando dessa forma. Segue o apóstolo dizendo, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Eu não posso pensar somente na minha paz interior ou somente na minha edificação. Eu tenho que pensar em promover e não somente pensar em promover. Eu tenho que pensar em me esforçar e me esforçar em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, minha e de outrem. Não destrua, diz a palavra de Deus, não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Ouviu o que está escrito? É errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer nem carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Não que seja proibido, você está entendendo o contexto da palavra? Mas se vai escandalizar o irmão, eu não como. Se vai escandalizar o irmão, eu não bebo. Se vai escandalizar o irmão, eu não vou fazer qualquer outra coisa que o leve ao escândalo. Eu vou respeitá-lo para que ele não venha ser destruído em sua fé. Mas há aqueles que dizem assim, eu não concordo, você vai para o inferno, você é fraco na fé. Queridos, o Evangelho de Deus é um Evangelho de boas novas de salvação, e o ensinamento é muito glorioso, é para nós nos deleitarmos. Não adianta nós fazermos qualquer coisa se não for por amor. Ainda que você tenha todo esclarecimento, se você não tiver amor, não serve para nada. Então entenda bem, eu posso comer a minha carne e eu posso beber o meu vinho, ou fazer qualquer outra coisa,
que eu julgue que isto redunde em ação de graças para o meu Deus. Mas está escrito: é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Somente isso. Se for para levar o meu irmão a cair, eu prefiro não comer, não beber e não fazer qualquer outra coisa. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Ouviu? Se você acha que deve comer, permaneça entre você e Deus. Se você acha que não deve, permaneça entre você e Deus. Se você acha que deve beber vinho, permaneça você e Deus. Se você acha que deve fazer qualquer outra coisa, permaneça você e Deus. Como está escrito na palavra: feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Leia lá em Romanos 14, verso 1 até o verso 23. E tudo isso que eu comentei com você está escrito ali. Eu acredito que Deus poderá te esclarecer de uma forma mais abrangente sobre o comer a carne, por exemplo, ou comer somente vegetal. Nós sabemos que em Gênesis capítulo 1 está escrito no versículo 29, quando Deus disse a Adão e a Eva: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, lhe dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Você pode dizer: mas aí não está falando então sobre o comer a carne. Vocês se lembram que veio um dilúvio na terra? E quando Noé saiu da arca, o Senhor disse para ele frutificar e multiplicar. E Deus ainda disse: e o temor de vocês, o temor de vós e o pavor de vós virá sobre todo o animal da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos está sendo entregue. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo eu vos tenho dado, assim como eu lhes dei a erva verde. Gênesis 9, versículo 2 e versículo 3. Logo, aí está claro que há um benefício de Deus ainda maior para o homem, além daquilo que ele já tinha dado. Há uma confirmação aqui que se pode comer carne. Paulo, ensinando sobre este assunto em 1 Coríntios 10, do 25 ao 33, ele diz assim: comei de tudo quanto se vende no açougue. Numa outra tradução diz: comei de tudo que se vende no mercado. Mas nessa tradução está: comei de tudo que se vende no açougue, sem nada perguntar, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude pertence a Deus. E se algum dos infiéis vos convidar, e se quiser dizer: comei de tudo que se colocar diante de vocês, sem perguntar nada, por causa da consciência, não da sua, mas do outro. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei isto tudo para a glória de Deus. Vai comer? Faça para a glória de Deus. Vai beber? Faça para a glória de Deus. Vai fazer qualquer outra coisa? Faça para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus.
Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também disse o apóstolo Paulo: eu em tudo agrado a Deus e agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas buscando o proveito de muitos, para que assim muitos possam alcançar a salvação. Por hoje, ficamos por aqui, deixamos esta mensagem para a sua meditação, que haja respeito para com as pessoas que não têm o mesmo grau de fé e santidade que você julga que tem, que nós possamos levar a mensagem do Evangelho até esses corações. Darei continuidade nesta mensagem. Nessa mesma semana eu acredito que você terá um novo áudio em continuidade. Deus abençoe. Uma boa noite de descanso e uma semana maravilhosa para todos vocês, em nome de Jesus. Paz e graça seja derramado em vossos corações. Deixe eu orar por você. Se você puder, feche os seus olhos. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entreguei a estas pessoas a sua palavra. Eu sei que o Senhor pode, pelo teu Espírito eterno, conscientizar a cada uma delas. Que o teu Espírito possa orientá-las e a tua palavra, que é a verdade, ela possa, Senhor meu Deus, estar permeando o coração desses ouvintes. Que o Senhor possa ajudá-los, ó Senhor, dando-lhes compreensão, entendimento e amadurecimento espiritual. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja com estes ouvintes. No nome de Jesus, que eles possam ter uma semana abençoada, que eles possam ser canal de bênçãos, ó Senhor, na vida de outras pessoas. Protege-os, ó Senhor, com o seu grande amor, com a tua mão potente. Em nome de Jesus, nós oramos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus os abençoe. A paz.